Salve nação, bom dia, seja bem-vindo ao canal. Vamos conferir aqui os detalhes desse jogo de LDU 3, Palmeiras 0, um show de bola e eles caíram na real. Era muita soberba de todos os torcedores, falando muita besteira, vamos ganhar lá, vamos ganhar em casa e tudo mais, já estamos na final. Cara, pagaram com a língua. Vamos ver aqui os detalhes do posse de bola, tudo sobre esse jogo, beleza? Crédito de imagem, o link é abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Plá, ative o sininho, já chega com aquele like porque me ajuda demais. Bora pro vídeo porque tá da hora. Foi um belíssimo jogo. E também. ontem, em Quito, tivemos, olho na tela de novo, Palmeiras, LDU 3, Palmeiras 0, 3 gols no primeiro tempo, foi um massacre no primeiro tempo, uma loucura. Nem parecia, né? Não. Palmeiras jogando. Como é que é? O gestual corporal do Palmeiras, a partir do primeiro Abel, minuto. O Abel também. Tava na cara que o Palmeiras ia levar o baile que levou. E de graças pelo 0-0 do segundo tempo. Diante disso, eu pergunto, Danilo Lavieri, o que aconteceu? Pois é difícil encontrar uma explicação só, embora a gente saiba que, né, uma galera gosta de encontrar um culpado só, personalizar toda a derrota em um lugar só. E quando tem uma atuação como a de ontem à noite, eu acho que tem uma lista de culpados. O avião da Leila. A começar, claro, pelo Abel Ferreira, que é o comandante de tudo. Eu acho que ele errou na escalação. Não gostei da escolha de Veiga começar o jogo. Não gostei da escolha de Martínez começar o jogo. Ele mesmo depois na coletiva disse que o Martínez estava encarregado de marcar o jogador da LDU que fez os 2 gols. E o Aníbal é muito melhor marcador que o Pois Martínez. e aí ele falou que o Aníbal estava machucado, mas essa história não me convence muito, porque se o cara está machucado, não viaja até Quito para ficar no banco de reservas. Então alguma coisa estranha tem, ele podia até estar desgastado, mas machucado propriamente dito, eu não acredito. Acho que foi opção do Abel mesmo. E a entrada do Kelvin, por exemplo, também, que jogou muito mal. Enfim, eu acho que a escalação do Palmeiras foi ruim. Eu fiquei pensando de ontem para agora, para hoje, vindo aqui para o estúdio, se de repente o Abel não tenha subestimado a LDU, não tenha analisado o jogo do São Paulo, não tenha analisado o jogo do Botafogo e viu, o São Paulo e o Botafogo conseguiram jogar bem na altitude, conseguiram ir para cima da LDU. E talvez o Abel tenha subestimado, embora o discurso dele tenha sido, na coletiva, tenha sido, não, eu avisei pro meu time que era uma equipe difícil e tal, mas o jeito que o Palmeiras entrou em campo não parecia o Palmeiras que disputa semifinais de Libertadores desde 2022, campeão em 2021, parecia um time completamente diferente. Como disse o Juca, o gestual do time estava muito mal. E no primeiro minuto, ali no 5º minuto, o Carlos Miguel já fez uma baita defesa que já mostrou que estava tudo errado, né? Então, além da escalação estava errada, o jeito que o Palmeiras entrou, o Kelvin, no primeiro gol da LDU, ele corta e parece que corre com freio de mão puxado, câmera lenta. E aí depois a transmissão buscava os jogadores do Palmeiras, o Gustavo Gomes, com 15, 20 minutos, estava precisando de um balão de oxigênio, puxando o ar, cansado, ofegante. E para não falar só dos jogadores que foram escalados e entraram mal, como o Veiga e o Martínez, os que já estavam sendo titulares com frequência também foram muito mal, como o Andreas Pereira jogou muito mal, o Felipe Anderson, que tem feito bons jogos, foi mal também, o Vitor Roque, na chance que teve cara a cara, perdeu. O Flaco Lopes ainda acertou um chute no segundo tempo, o goleiro pegou no susto. Então nem quando o Palmeiras acertou, deu sorte também. O Sousa perdeu uma bela defesa do goleiro. Foi uma lista, uma sucessão, e eu acho que para mim tem um pouco dessa subestimada. Eu acho que o Palmeiras não encarou o jogo como precisava. Uma semifinal de Libertadores, na altitude, contra um time tecnicamente inferior, sim, contra um time tecnicamente inferior. Mas o Palmeiras entrou sem a concentração devida. Para mim, eu acho que esse é um pouco do resumo de tudo. É uma raridade raríssima, né? Exatamente. O Palmeiras faz isso. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu começo a discutir quão tecnicamente inferior é a LDU em relação ao Palmeiras, em relação ao Botafogo, em relação ao São Paulo. Bom, perdeu do Flamengo no Maracanã, empatou no Equador. Que raios? Mas é que o São Paulo jogou lá para sair vencendo. Entendeu? De 2x0, o 2x0 foi ao mas 0. alguma coisa esse time tem. O Botafogo também pressionou no final. Não, claro que tem mérito, né? Como é que explica que esse time historicamente se dá bem contra times brasileiros? Por isso que eu pergunto, foi a LDU que foi bem ou o Palmeiras foi mal? Então, pois é, não, eu acho que o Palmeiras foi mal. Mas eu acho que a gente tem que olhar para a LDU, porque eu vejo
eu não descarto a possibilidade de o Palmeiras, o time da virada, virar. Mas eu acho que tem que olhar com mais respeito para a LDU. Agora, eu acho que o Abel foi mal. Vou dizer mais. Acho que o Abel foi mal ao começar com o Carlos Miguel no gol. Nenhuma culpa do Carlos Miguel nos gols. Mas que ele já tá com o rótulo do goleiro que chama gol, tá. Eu acho que ele era pra fazer 5 se não fosse ele. Talvez. Eu achei mas veja, ele até fez uma primeira defesa. Realmente, falei, bom, agora ganhou confiança, vai fechar o gol. Em seguida, uma bola que estava saindo 2 metros, ele voou e jogou para escanteio. Falei, ele achou que era Pompeia. Isso. Ele achou que era o goleiro voador, mas não é Pompeia, era Pompeia. Achei correto entrar o Murilo pelo que o Fux fez contra o Flamengo. Agora, aí você já começa nas punições. Para mim, tirou o Aníbal pelo que o Aníbal fez contra o Flamengo. E o Aníbal é muito mais marcador que o Emi Martínez. E botar o Veiga... Bom, aí você pode dizer, bom, se você está querendo o Marcelo Lomba porque ele é mais experiente, já tinha jogado na altitude, coisa que o Carlos Miguel nunca fez, por que você não quer um cara mais experiente no lugar do Maurício? Porque o Veiga está se arrastando. Sim. Só por isso. Tanto que saiu no intervalo. Sim. Tem uma coisa que diz que pode termos ser a final brasileira, e é uma das coisas que diz, ou que dizem, é o que o Abel Ferreira falou, Arnaldo, depois do jogo. 90 minutos. 90 minutos no Allianz é muito tempo, disse ele. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode acreditar na virada porque é o Palmeiras, né? Se fosse o São Paulo, a gente não acreditaria. Tanto que perdeu... Não, é verdade. Não, pelo potencial de cada time. Simplesmente isso. Não estou fazendo alguma elucubração genial, não. Né? O São Paulo perdeu só de 2, jogou melhor, só de 2, aspas, né? Jogou melhor do que o Palmeiras jogou, evidente. Mas você não dava nenhuma possibilidade de virada por conta da fragilidade do time do São Paulo. Né? O time do São Paulo é um time fraco nessa temporada. O Palmeiras não, o Palmeiras é um time forte. Não, a minha questão é que o Palmeiras foi jogar contra a LDU parecendo não saber como jogava a LDU, como disse o Danilo, e não saber que essa formação que entrou no jogo já tinha sido reprovada na partida contra o São Paulo. Eu não entendo, sinceramente não entendo. Onde o Abel estava com a cabeça. Discutimos também depois do jogo com o Flamengo as estratégias do Abel para partidas fundamentais, muitas vezes equivocadas. Mauro, você falou na sua abertura sobre esses apressadinhos aí como eu, que falaram que o Palmeiras jogava o melhor futebol do Brasil. Mas, por favor, ontem foi um desastre, hein? O Palmeiras ele ganhou esse rótulo dos apressadinhos como você, âncora, em função de jogos em casa contra adversários mais frágeis, exceção foi o primeiro tempo contra o River Plate, que foi muito bom. O segundo não. O segundo tempo foi também um negócio difícil de entender. O time recuou, teve muito pouca bola, foi até 24%, chamou o River para o seu campo, tomou um gol no jogo que era para o Palmeiras ter resolvido pelo ótimo primeiro tempo, lá na primeira etapa mesmo, em Buenos Aires. Mas enfim, mas se classificou, né? Só que os últimos jogos fora de casa não foram bons, né? Derrota para o Bahia, o jogo polêmico do São Paulo, quando poderia ter tomado 3 gols no primeiro tempo, ou pelo menos até o começo do segundo, né? O jogo contra o Flamengo, que ele tomou 3 gols também no primeiro tempo, e agora, outra vez, 3 gols no primeiro tempo. O que me parece muito claro é que esse elenco do Palmeiras que foi formado é um elenco que praticamente obriga o seu treinador a montar estratégias e formações mais técnicas, menos combativas e um time mais agressivo. E ele claramente está tentando, que eu acho até louvável, fazer com que o seu time seja um time mais propositivo em relação a outras versões que o Palmeiras teve durante seu período como treinador. Mas ele não está conseguindo. O time não tem apresentado equilíbrio, é vulnerável demais na defesa e nem cria tanto assim, né? Você vê nos 2 jogos agora, não só ontem como domingo, pelo tempo até que o Flamengo ficou no seu campo e o Palmeiras empurrando o Flamengo para a defesa, foram poucas oportunidades criadas. O goleiro adversário nem trabalhou. Ontem houve uma defesa difícil do goleiro adversário. Domingo nem isso aconteceu. Apesar de ter marcado 2 gols. Então o que você vê é o Palmeiras que fora de casa ainda não é um time maduro e consistente. A sorte do Palmeiras, se é que ela existe nesse contexto, é que o jogo de volta é em casa. Então vai tentar aí lembrar seus melhores momentos, mas eu imagino que vai ter que fazer algo diferente, buscar uma formação talvez que se assemelhe àquele time da goleada no
Água Santa, no São Paulo, os jogos do Paulista, o Santos, né? Vitórias, né? Até de goleada ou não, perdendo a primeira fora e depois ganhando em casa para ganhar o título estadual. Vai ter que fazer isso. Na Libertadores, onde vem acumulando eliminações dentro do seu estádio já há algum tempo. Foi assim em 23, 24 e 22 também, né? 22, 23, 24. Então, é um contexto bem complicado. Depois de uma atuação muito ruim mesmo, impressionante. E no segundo tempo, o Palmeiras não foi nem capaz de aproveitar que a LDU... Foi até curioso, que geralmente o adversário se cansa mais no segundo tempo. E a LDU, no segundo tempo, ela administrou mais o resultado e não tentou tirar proveito do, em tese, desgaste do seu adversário para tentar um quarto gol. Praticamente não buscou esse gol. E o Palmeiras teve muito tempo ali rondando a área do time equatoriano para pelo menos fazer um gol e ficar por 2 para ir para os pênaltis ou 3 para se classificar. E quando teve a chance, o Sousa ainda perdeu, a melhor chance. Então foi realmente uma noite terrível, mas eu não acho que... Assim, o nível da atuação surpreende, foi muito ruim. Mas a derrota nem tanto, porque o Palmeiras não tem sido uma equipe tão competitiva fora de casa. E os jogos em casa e os placares elásticos contra Juventude, Vasco, Fortaleza, eles acho que iludiram um pouco. E o detalhe, o Palmeiras tem um outro desafio, é não tomar gol. Mas nos 10 últimos jogos, o único time que não fez gol no Palmeiras foi o Vasco. Então não pode tomar um gol. O que aconteceu com o São Paulo? Tomou de 2-0, aí a LDU faz um gol, ali o São Paulo acabou. O Palmeiras está numa situação ainda pior, que ele tomou de 3-0. Se ele toma um gol, ele tem que fazer 4 para levar para os pênaltis, ele tem que fazer 5 para ser... Aí fica muito difícil mesmo, quase, não diria quase impossível, né? Mas algo próximo disso, não dá para falar impossível. E o time da LDU mostrou também qualidade nesses jogos. É bom lembrar também que o Thiago Nunes não está desde o começo da temporada, ele pegou no meio. O que eu acho que até aumenta os méritos dele. A LDU da fase de grupos não foi um time tão consistente. Teve até correndo o risco de eliminação. O técnico era o Pablo Vitamina Sanches. Ele foi demitido antes do jogo da classificação, que foi um 3-0 sobre o Central Córdoba em casa. O Patrício Hurtado era o técnico interino. E na sequência entrou o Thiago Nunes. Aí contra o Botafogo, contra o São Paulo, foi ele. Eu acho que isso dá até mais valor, porque ele não fez um trabalho desde o começo, não. Ele pegou o bonde andando. O time teve instabilidade que o técnico foi demitido. O interino conseguiu o placar de que o time precisava para avançar em primeiro na fase de grupos. Ele deixou para trás, agora, um clube, independentemente do Thiago, ele deixou para trás o Flamengo na fase de grupos, né? O Flamengo foi segundo, a LDU foi a primeira colocada, e aí elimina Botafogo, campeão, o São Paulo, e agora está aí tão avançado, aí, digamos assim, nessa disputa com o Palmeiras. A LDU, gente, é um time grande da América do Sul, a gente tem que enxergar isso. Foi campeão da Libertadores no Maracanã, em cima do Fluminense da Unimed, com um time caríssimo, que tinha eliminado o São Paulo, que era o time todo poderoso tricampeão brasileiro. Né? Então, a gente tem que olhar com um pouco de atenção. Eliminou há 2 anos o São Paulo do Morumbi da Sul-Americana, ganhou do Fortaleza, do Vojvoda, lá no Uruguai, a sua segunda Sul-Americana, que tinha vencido o Fluminense na final de 2009. É um frequentador das competições internacionais, sabe exercer o mando de campo. Então, eu acho que a gente tem que realmente... Isso não vai acabar nunca, que o Juca falou da empáfia brasileira, não vai acabar. Infelizmente, não vai acabar. Mas é mais uma lição que o futebol brasileiro, parte da mídia e parte da torcida levam com esse resultado de ontem, porque, de fato, é um time que está aí presente. Tem um retrospecto recente melhor do que outras camisas importantes da América do Sul. O fator altitude foi uma cacetada tão grande que a gente nem falou muito de altitude. Não foi por isso exatamente que o Palmeiras perdeu. Em 30 minutos estava 3-0. O jogo de volta tem um cenário, e aqui juro que não é nenhuma provocação, é o gramado sintético. É um pouco diferente também para quem vai jogar lá, seja quem quer que seja, né? Não, é diferente. Tem esse ponto, mas eu acho que só confiar nisso não é o suficiente e não acho que seja algo para a gente falar, não, é por conta disso, o Palmeiras vai conseguir algo. Acho que o Palmeiras precisa fazer um jogo completamente diferente. Por quê? Quando eu falo, né? Eu falei um pouco da estratégia do Abel, falei um pouco da atitude do time, um pouco da altitude também. Quando a gente vai analisar individualmente as atuações, não tem um jogador que você fala, não, esse aqui jogou mais ou menos. Teve um momento que o cara tentou um chute do meio de campo, que parecia que ele não estava nem conseguindo raciocinar direito. Não, em nenhum momento o Palmeiras deu mostras assim, de o torcedor ficar um pouco animado. A gente fica pensando, talvez um pouco do imaginário. A questão é a seguinte, contra o Cruzeiro faz o quê? Mas, Danilo, o que eu acho, na verdade, observando o Palmeiras, que é um time que eu passei a gostar de ver,
além de acompanhar profissionalmente, é que esse Palmeiras, nova versão, muito mais técnico, muito mais interessante, é um Palmeiras que não se defende bem. Ainda não se defende bem. Ele pode chegar a esse ponto, mas ele não se defende bem. Nas partidas que a gente apontou contra Flamengo, São Paulo e LDU, o Palmeiras se defendeu muito mal. Nas 3 partidas. Né? Então, o futebol não é... E na verdade, nessas 3 partidas, o Palmeiras precisava se defender bem antes de propor o jogo. Né? Eram jogos como visitante, que a principal missão era do Palmeiras antigo, entre aspas, né? Se defender bem. E o Palmeiras não se defende bem ainda. Talvez também por questões de estratégia. É aí que nós estávamos tentando entender o que o Abel foi inventar contra a LDU, numa formação que, como eu falei, tinha sido reprovada num jogo antes. E acho que essa é uma situação. O poderio ofensivo do Palmeiras aumentou absurdamente. Tem a dupla, tem o Andreas, tem a passagem dos laterais, mas o Palmeiras... Sabe o que simboliza isso para mim? E essa é uma questão, é um dilema para o técnico que está há tanto tempo e desta vez tem um elenco muito mais qualificado. Personifica naquele pensamento, tem que jogar o Bruno Fux, porque ele sai jogando bem. O Bruno Fux defende bem? Ele é zagueiro, vamos começar por aí. Eu concordo com isso, mas é que o Murilo tá longe de estar na sua melhor fase. Então eu só pondero essa... Sim, eu só peguei um exemplo. Sim. Né, da questão da construção, do propor o jogo, do encantar, com uma coisa que o Palmeiras fazia muito bem, se defender. E o Palmeiras não está se defendendo bem. E desses jogos todos... O Palmeiras foi o time brasileiro que pior se defendeu. E isso me surpreende, de fato me surpreende. E acho que é uma questão para o restante. Pode ser para a partida da volta, para o jogo com o Cruzeiro, para o restante dessa temporada. Porque um time desse, com essa capacidade, com esses jogadores, com esse investimento, não pode ficar de mão vazia nessa temporada. Não pode. Simplesmente não pode. E o técnico sabe disso. E a responsabilidade dele é grande nessa história. Então, assim, é claro que não é de uma hora para outra. O time é outro depois da Copa do Mundo de Clubes. Saiu o Estevão, entrou fulano. Não é simples remontar numa mesma temporada. Mas a minha conclusão, depois de ver várias partidas desse novo Palmeiras, é que o Palmeiras não está se defendendo bem. Essa é a minha conclusão. Trajano, você fez a pergunta, e agora? Toda semana tem um jogo-chave, né? Eu não sei direito, há 2 semanas atrás, em relação ao Flamengo. Flamengo e Palmeiras, a gente dizia. O Flamengo perdeu do Palmeiras, disputou no Brasileiro, acabou o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras bota 6 pontos na frente, aí ainda está na Libertadores, agora se inverteu. Então, a situação do Palmeiras, que era, vamos dizer assim, não digo cômoda, mas confortável, que se vislumbrava como uma coisa muito positiva, pode virar muito negativa se ele perde no Cruzeiro e não consegue ir eliminado na Libertadores. O que o Palmeiras você acha que vai fazer? Eu acho que o Abel não vai fazer nada. O que eu faria. Eu acho que o Abel vai poupar, vai entrar um time misto. Contra o Cruzeiro? Eu, hoje, depois do que aconteceu na altitude, e até um pouco passando do que o Arnaldo disse, de o Palmeiras não poder terminar a temporada sem nada, eu iria com o máximo da força que desse para ir no domingo. A não ser que algum jogador está perto de machucar, alguma coisa assim. Porque isso revela, de alguma maneira, a sua descrença na virada? Não. Tem 2 pontos para mim. Primeiro, porque o Palmeiras precisa jogar com o máximo da força para poder vencer o Cruzeiro e continuar na ponta do Brasileiro, mesmo que o Flamengo vença o Fortaleza no sábado, para tentar mudar um pouco do ambiente, de voltar a dar confiança para o time. E eu acho que é para você não abrir mão, porque assim, se o Palmeiras perde do Cruzeiro jogando com um time misto, não importa, e o Flamengo ganha no sábado, a gente vai ver um Palmeiras que a gente não viu em nenhum momento do ano totalmente desacreditado neles mesmos. Porque o Palmeiras vai perder 3 jogos seguidos. Mas é um momento que você tem que se arriscar. É um momento em que você tem que tomar as consequências de, eventualmente, algum jogador ter uma lesão muscular, alguma coisa. Mas não é a hora de o Palmeiras se poupar, não é a hora de o Palmeiras abrir mão de um campeonato. Se o Palmeiras fosse pegar um time lá embaixo da tabela, eu até entenderia. Entra com um time misto, deixa os titulares no banco, se precisar você vai acionando. Com relação ao Palmeiras, o que fazer? Essa derrota deixou ele meio num, como diz o Arnaldo, num mata-burro, né?
Eu acho que nesse momento é uma hora de tentar usar o que tem de melhor, os jogadores têm que dar um pouco mais, né? Quem não foi convocado ficou 10 dias aí só treinando, descansando, então analisar a situação física de cada jogador e colocar o time mais forte possível domingo, mais forte possível na quarta-feira, na quinta-feira, não tem outro jeito. Domingo não, sábado? Acho que é hora de... O Flamengo? Não, ele tá falando do Palmeiras. Não. Isso. Tudo bem, eu tô pensando que ele tá falando do Flamengo. Tá, ok, desculpa, Mauro. Pode continuar. Eu acho que não tem outro jeito, é tentar colocar a força máxima. Agora, tentar também adequar o time à necessidade de fazer muitos gols. E não tomar gols. Acho que esse que é o problema, mais do que a escalação. Um time que tomou gol em 9 dos últimos 10 jogos, só o Vasco não fez gol. O Vasco é um freguesaço do Palmeiras, né? Já tinha falhado clamorosamente nos primeiros 2 gols, negócio horroroso, aquele Hugo Moura furando. Foi um treino, o Palmeiras passou ali tranquilo. Não foi ameaçado. Mas todo jogo tomou gol. Toma gol aí olha, é um Bragantino, Juventude, Fortaleza. Tá todo mundo aí, ó. Todo mundo faz gol. Então, esses são os jogos do Allianz Parque. Estou falando dos 10 últimos jogos no total, em todos eles o Palmeiras foi vazado, exceto o jogo do Vasco. Então, não tomar gol, como aconteceu com o São Paulo, mas eu acho que, diante disso, é tentar colocar a força máxima nos 2 jogos e os jogadores vão ter que dar um pouco mais. Eles colocaram o Palmeiras nessa situação, eles são o técnico, né? Então, agora, eles têm que fazer um esforço. Não tem muita saída. Lembrando que o Palmeiras vem de uma sequência de eliminações em casa. Mais uma agora, seria algo muito impactante, né? Nesse contexto todo. Antes de pensar em descontar a diferença ela pode ficar impossível de ser descontada se o Palmeiras tomar gols na sua casa. Então o Palmeiras tem que... Agora, para exemplificar a questão do Bruno Fux, contra a LDU em casa, precisando fazer 3 gols, aí tá a hora de jogar o Bruno Fux, né? Eu tô falando das estratégias em cada momento. E pro jogo eu imagino que a formação que vai enfrentar o Cruzeiro, né, Danilo, ela indique a ideia do Abel para a próxima quinta-feira. Mas eu acho que nessa frente dupla tinha muita gente falando no domingo contra o Cruzeiro, pensando, Flamengo empatou em pontos, e nosso jogo vai ser contra o terceiro colocado domingo. Se a gente abrir uma vantagem, não tinha um pouco essa conversa, né? E até as perguntas, se a gente abrir uma vantagem em Quito, gente, não é abrir uma vantagem em Quito, é o começo de uma semifinal da Libertadores. Né? É um pouco essa expectativa que a gente tem, talvez pelo poderio financeiro das nossas equipes e os jogadores, e se aplica também ao que a gente viu no Flamengo contra o Racing só foi 1-0. Gente, é semifinal da Libertadores. Não dá para jogar em Quito pensando no domingo. Ninguém tem. E acho que se a gente tiver, Trajano, a final sem brasileiros, com Racing e LDU, não vai ser um tapa na cara, vai ser um murro no queixo do futebol brasileiro nessa circunstância. Porque eu acho que tem muita soberba, sabe? Muita. Por conta de elencos melhores, jogadores melhores, grana sobrando. E, de fato, o que o Racing fez e o que a LDU fez nessa primeira perna foi admirável. Em ambos os casos, eu achei admirável mesmo. E eu acho que nenhum jogador da LDU jogaria no Palmeiras, nenhum jogador do Racing jogaria no Flamengo. Mas futebol é conjunto, não importa muitas vezes isso, né? E eles foram muito bem. E acho que talvez mais o Palmeiras que o Flamengo tenha meio que se perdido nessa dupla frente, e agora ele vai ter que lidar com essa pressão, por assim dizer, como o Danilo falou bem, de ter a liderança em jogo no final de semana e ter que descontar 3 gols na próxima quinta-feira. Cada gol do Cruzeiro feito no Allianz, no Palmeiras, isso vai sangrar lá na quinta-feira. Tá aí o vídeo, galera. Tudo sobre o Palmeiras, a situação de ontem. Que jogo, cara. Foi um jogo para mostrar o chão. Mostrar o chão para os torcedores do Palmeiras, para mostrar que os caras estavam viajando, cara.
vamos vencer lá fora, vamos vencer dentro do Allianz Parque e tudo mais. A soberba tava tomando de conta, mas caiu na real, cara. É isso aí, é como o Mauro falou, Libertadores, e Libertadores é diferente, é semifinal da Libertadores, cara, é jogo duro e tinha que encarar como tal. Mudou totalmente a imagem do Palmeiras de uma semana para outra, né? Vinha falando tantas coisas boas do Palmeiras de lá para cá. Cara, será se não é castigo aquele pênalti que não foi dado do Alan lá do atacante do São Paulo? Como as coisas mudam rápido no futebol brasileiro, né? É bom acontecer isso para eles entenderem que não são tudo isso, cara. Tem futebol. A LDU abriu uma boa vantagem. O engraçado é que o Flamengo foi lá, empatou com eles, teve a chance até de virar ou de ampliar o placar, mas o time se poupou, jogou naquele banho-maria. O Botafogo jogou com eles lá, não foi salavada. O São Paulo perdeu só por 2-0, poderia ter ganho o jogo. E o Palmeiras foi lá e perdeu por 3-0. Olha, fora as defesas lá do Carlos Miguel, poderia ser mais, sabe? Isso aí, eu acho que devido ao jogo contra o Flamengo, porque foi exigente fisicamente, e lá foi as consequências de tudo isso. Futebol, exige demais do físico, mas você vê como foi as coisas, né? Beleza? Mas tomara que dê certo pra gente, pra LDU aqui, porque o Palmeiras não pode levar gol, como o Mauro falou, senão vai ter que fazer 4, 5 e assim sucessivamente. Mas vamos torcer, porque vai dar certo. Flamengo e LDU lá na ponta, lá fazendo o jogo único em Lima, sem ser altitude, e dá pra nós e a gente vai levar. Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal, ative o sininho, chega com aquele like porque ajuda demais, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.